Olá, aqui vocês podem me chamar de Marcos. Eu tenho 35 anos e o que vou contar é muito surreal, pois eu e a minha família somos céticos, ou melhor dizendo, éramos. Bem, todos os anos íamos de férias para fora do país e por conta dessa pandemia resolvemos que as férias seria no interior do Paraná, aonde o meu tio possui um hotel fazenda. E como temos a nossa própria empresa, e na época tudo estava fechado por conta da pandemia e da ordem dos maiorais, resolvemos adiantar as férias e irmos logo para o hotel fazenda. Assim que chegamos, fomos bem recebidos e instalados em 2 dos chalés próximo ao lago. E ali tinha uma vista deslumbrante. E em um dos chalés ficou os meus pais, e no outro eu e os meus 2 irmãos, o Caio e o Alex. No primeiro dia estava tudo normal. E no extenso lugar só havíamos nós e 6 funcionários que residiam na propriedade e também os donos do lugar, que eram os meus tios, o Benildo e a sua esposa Suelen. Bem, nós sempre íamos para a casa do meu tio, que ficava do outro lado do lago, logo atrás da casa de recepções. E íamos para lá para comer e conversar um pouco. O funcionário que ali estava, ele logo disse: "Patrão, não vai contar para eles o ocorrido, não?" E um silêncio se fez, até que o Caio disse: "Contar o quê, tio? O que aconteceu?" Então, o meu tio nos contou que os funcionários que ficavam mais próximos dos limites da fazenda eram incumbidos de fazerem a limpeza do terreno à volta do seu, que dava de fundos para uma mata fechada. Diziam e especulavam entre os mesmos que por ali tinha onça ou coisa ruim rondando por perto, pois em uma das noites as pessoas ouviram rosnados altos com uma rouquidão. E todos podiam jurar que esse bicho tentava subir no muro naquela noite. E outros ainda dizem que ouviram uivos ao longe. E os mais antigos, que naquele período moravam mais afastados, eles diziam que a criatura se tratava de um lobisomem. Bem, o que para o Caio e para o Alex foi o máximo, pois ambos são deslumbrados por tais relatos, pois o meu avô sempre nos contava as suas grandes histórias que se passou com ele e com amigos próximos a ele, em tempos de sua juventude. Bem, naquela noite fazia muito frio, e o meu tio nos levou de volta para os chalés. Nos despedimos e fomos dormir. Bem, os meninos já estavam com sono, pois já davam poucos minutos para 1h da manhã. E eu fiquei ali deitado jogando no celular. E foi quando ouvi um uivo ao longe. E apesar do que acabara de ouvir, eu não dei muita importância, pois pensei ser apenas uma zoação de um dos funcionários. Então passou-se um tempo e eu me levantei e fui até a cozinha beber água. E quando olho pela janela, eu vejo ao longe luzes de lanterna indo para os limites do terreno. Então fiquei imaginando o que estaria acontecendo, mas não dei a mínima para isso. Então voltei para a cama e logo peguei no sono. No outro dia cedo, quando chegávamos para o café da manhã, havia uma pequena discussão na mesa com os meus tios e 4 dos 6 funcionários. Eles estavam com as suas bolsas prontas para ir embora. E nessa discussão, eles diziam:
Pois é, patrão. Mesmo que o senhor dobre o nosso salário, não vale o risco. Pois esse demônio há de voltar e aqui não ficamos. E assim, os 4 se foram. O meu tio estava transtornado. E também pelo motivo de 2 dos seus cavalos serem mortos de uma forma terrível. E logo depois do café, saímos da fazenda, dando a volta até o muro para vermos se tinha algo de errado. Eu, o meu pai e os meus irmãos, o meu tio e os 2 funcionários, ao chegarmos lá no centro do muro, notamos que haviam partes furadas, mas que não davam vista para dentro. E também haviam marcas de garras e sangue no chão e nas paredes. E ao longe, avistamos algo no chão, e então fomos chegando mais perto, até notarmos que era a cabeça de um dos cavalos. E assim, logo saímos dali assustados. Chegamos até a caminhonete, e o Luiz, um dos funcionários, logo disse: "Desculpa, patrão, mas eu não fico mais por aqui não. E essa será a minha última noite." E na calorosa conversa, todos ali discutiam que animal seria tão inteligente que faria buracos para escalar o muro e invadir a propriedade. Pouco depois voltamos e começamos a percorrer o lado oposto de onde viemos. E no final do cercado, que era feito de madeira, e uma porteira de tela e aço que era próximo ao muro, e notamos que ali as madeiras estavam destruídas e a tela torta. E ali também havia muito sangue e uma pelagem presa ao cercado. O meu tio, muito assustado, chamou a guarda florestal. E eles chegaram na fazenda por volta das 13 horas e anotaram todos os depoimentos. Então eles fizeram uma ronda por 2 horas no fundo daquela mata, e nada de encontrarem o suposto animal. Então, naquela mesma tarde, foi arrumada a cerca e também foi posto novas madeiras, reforçando mais a segurança. Os guardas disseram que voltariam mais tarde, para que um deles passassem a noite ali, pois era folga do mesmo, e ele se prontificou para saber que animal seria aquele. Nessa noite nos recolhemos na casa do meu tio, a pedido da minha tia, e o guarda ficou no chalé em que estávamos. Fomos deitar por volta de 23 horas, e eu, por não conseguir dormir, eu estava na sala no escuro, mexendo no meu celular. Então, não se passou muito tempo, e foi quando ouvi passos silenciosos vindo da escada. Olhei na direção dos passos e vi o meu tio abrindo lentamente a porta. Achei muito estranho, já que ele estava apenas com um short de dormir, e naquela noite fazia muito frio. E quem sai assim no frio de madrugada? Bem, resolvi segui-lo, pois achei que ele estava indo verificar os animais e talvez precisasse de ajuda. E já próximo do lago, ele começa a cambalear e começou a balbuciar algumas palavras com uma voz estranha. E essas palavras não davam para se ouvir claramente. Assustado, eu fiquei a uns 22 metros de onde ele caiu. E assim, eu logo fui para trás de uma carroça. E os meus olhos não podiam acreditar no que vi, pois o barulho que ele fazia eram seus ossos se quebrando. E logo, um cheiro de podre tomou conta do ar. E pela pouca luz da lua, eu pude ver ele se contorcendo e se esticando.
e de repente um rosnado alto e um uivo foram ouvidos. Aquilo era insano, loucura demais para ser visto por mim. E era muito diferente das histórias contadas pelo meu amado avô. E se eu contasse, ninguém acreditaria. E quando aquilo ficou de pé, não era mais o meu tio. E sim, era algo monstruoso, demoníaco e horripilante. E era tão grande e peludo que eu fiquei paralisado sem nenhuma reação. A cor daquilo era como a própria escuridão. Pelos por todo o corpo, menos onde seria o seu abdômen e peitos. Os seus olhos eram de um amarelo vivo e a fera era musculosa. Tinha enormes garras e enormes dentes que nunca vi em nenhum outro animal. As orelhas eram pontudas e aquela coisa grunhia e babava, enquanto olhava para os lados como se procurasse algo. A fera ficou sobre duas patas, inclinou a cabeça e deu um uivo ensurdecedor. E em seguida saiu a galope indo para o lado das baias. E eu, sem entender como aquilo era possível, tive forças apenas para olhar para trás e ver as luzes da casa acesa. Então eu corri, entrei apavorado e a minha família já estava na sala quando eu entrei. E todos ali me olhavam assustados. Eu, ainda traumatizado, logo caí no chão totalmente sem fôlego. Daí, ouvia tantas perguntas, mas não conseguia sequer abrir a boca. E depois de uns 5 minutos, eu finalmente falei: "É o tio esse monstro, essa coisa horrível que matou os cavalos." O meu pai, furioso, me deu um tapa na cara, para que eu voltasse a ter discernimento do que dizia. Porém, eu só repeti a frase: "É o tio, eu vi, é o tio. Ele quase morreu, mas é ele." Então, a minha tia desceu as escadas e logo disse: "Eu sinto muito. Ele não soube dizer não quando você ligou dizendo que vinha com a sua família. E isso já acontece há 8 anos, desde que ele faliu a empresa que tínhamos. E ele ficou tão transtornado e depressivo que começou a ler o livro de São Cipriano que ganhou de um amigo fazendeiro rico. E o mesmo amigo morreu alguns anos atrás de causas misteriosas. Então, neste livro, ele fez um pacto com o diabo para ficar rico. Porém, o pagamento do pacto seria ele vagar como besta fera nas noites de lua cheia. Eu, quando soube, eu fiquei em choque. Mas assim como ele, eu estou presa nisso também. E não posso deixá-lo, pois o amo. Ele já tentou se prender com correntes e cadeias, mas nada segura essa fera. E vocês têm que ir embora assim que amanhecer." Após a tia contar toda essa história que nos deixou mais chocado ainda com tais revelação, pouco se passou e ao longe ouvimos vários uivos. E nós não dormimos naquela noite. E nos primeiros raios de sol fomos embora dali. E a partir de então, inúmeras são as ligações para a empresa do meu pai. E sempre é o meu tio querendo se explicar. Mas depois do trauma do ocorrido, moramos tão longe quanto possível dele. O meu pai senta todos os dias na nossa varanda e não fala nada. Ele desde aquele dia se tornou um homem vazio. E são raras as vezes que se vê ele falando ou sorrindo. Os meus irmãos, apesar da idade, também se fecharam muito para o mundo
e a minha mãe vive em oração por nós e pelo meu tio. Boa noite. Olá, o meu nome é John. Hoje eu tenho 39 anos e o fato que contarei aconteceu quando eu tinha 16 anos. Porém, está fresco na minha memória como se houvesse ocorrido ontem. Eu, meus pais e irmãos costumávamos irmos na época de feriados longos para Itaocara, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, e ela fica a 6 horas da capital. Cidade do interior com terra batida. Hoje, o leite e a manteiga até se encontra por esses lados. Porém, íamos no ritmo de caravana, e sempre que parávamos era para um lanchinho, que sempre era uma bebida e um salgado. A paz daquela cidade do interior era tolerável por alguns dias. E o único motivo de irmos ali era pelas amizades de temporada que fazíamos sempre que estávamos lá. E também cavalgar, porque só neste período de feriado eu podia fazer isso. E sempre que íamos, ficávamos na casa de um parente, que só víamos 2 vezes por ano, e ele era bem solícito. A minha mãe sempre visitava os seus irmãos que raramente via, e os mesmos sempre contavam contos de lobisomens que atacavam por aquelas bandas. Essas histórias, para mim, não passavam de lendas, e também ninguém ligava, pois era ladainha de caipira. O meu tio não gostava da minha falta de interesse em seus causos, e era a tia Dolores e o tio Esmero, e eles enxergavam a minha opinião como desaforo. Eu notava isso nos olhos deles. Falava a eles que o motivo da visita todos os anos era a saudade da minha mãe para com eles. Porém, para mim, era o gosto de andar de cavalo e a culinária. E somente isso. Bem, eles fecharam a cara para mim, e eu não dei bola para esse bando de caipiras, que mal sabiam se expressar. Bem, eu era um imbecil devido à idade, confesso. O tio Esmero contava os causos dele, e eu queria que ele parasse de inventar coisas. Os dias se passaram, e tudo ia muito bem, e o feriado acabando. Andei a cavalo, me diverti, fiz amizades ocasionais. Porém, antes de ir embora, a tia Dolores e o tio Esmero mandaram comprar mantimentos numa venda que ficava a 30 minutos da casa deles. Então eu fui. Cheguei até a resmungar para com eles, pois eles gostavam de carne de cavalo, e eu achava isso um absurdo, pois cavalos são animais nobres e não animais para comer. Bem, eu não sei se estavam querendo me irritar por saberem da minha paixão por estes animais, mas mesmo assim, eu fui à venda com 3 amigos vizinhos, e todos da minha idade. E então, fomos até Portela, ou Cambuci. Eu nem lembro direito, porque era tudo igual para mim. No caminho de terra batido, fomos devagar e curtindo as últimas horas. O local era mal iluminado, mas eu me sentia protegido porque estava com os meus amigos. E eles falavam da Brasília verde que estava lá no sítio, e a minha mãe poderia ter levado a gente na Brasília, e assim não termos que andar isso tudo. Logo, um calafrio tomou conta da gente quando ouvimos um uivo e terra se levantada com poeira. Saímos correndo disparados igual bala, e eu
Nunca corri tanto na minha vida. Quando olhei para trás, eu vi duas figuras humanoides e cada uma parecia ter 2 metros de altura. Eram fortes, com focinhos e dentes estrelados e olhos amarelos, e o que mais me gelou a alma foi que um deles segurava a cabeça de algo que parecia a cabeça de um potro. Certamente de algum pasto ali. Corremos e ficamos brancos de medo. Na minha cabeça só passava que com certeza aquilo era algum tipo de brincadeira. Alguém fantasiado de fera, sei lá. Mas mesmo assim, não tocamos no assunto. Guardamos isso para nós, e eu só contava as horas para ir embora daquela cidade. Fiquei quieto no dia seguinte, e quando fui embora, nem me despedi dos amigos de Cambuci e Portela. Porém, veria eles em outras ocasiões. E comentaríamos o acontecido entre nós. A tia Dolores e o tio Esmero aguardavam a nossa próxima visita do ano. Bem, eu voltei lá várias vezes e solidifiquei a minha amizade com os garotos de Cambuci e Portela. E sempre comentamos sobre aqueles 2 lobisomens entre nós, mas o caos permanece um mistério. Boa noite. Olá, me chamo Ana. E o relato que contarei a seguir é algo sobrenatural que ocorreu em meu apartamento. Após passar por maus bocados nas casas que morei anteriormente, eu me mudei para São Paulo para um apartamento. Pois como morava sozinha, eu achei que seria mais seguro morar em um apartamento do que em uma casa. Nos primeiros meses foi uma paz total, sem sustos e nem nada de anormal. E não haviam barulhos estranhos, vultos e nada do tipo. Mas depois de algum tempo, a alegria acabou. Começaram novamente a acontecer fatos estranhos, e desta vez parecia que as forças malignas estavam mais fortes. Primeiro, eu comecei a escutar pessoas me chamando do lado de fora da porta do apartamento, mas não era uma voz humana comum. Era uma voz demoníaca, meio rouca, grave e profunda. E quando eu ia ver o que era, não havia nada lá. Em seguida, eu percebi que as trancas das portas estavam se mexendo sozinha. E em certos momentos, os meus cachorros começavam a latir, olhando para uma parede como se houvesse alguém ali. Mas não havia nada. E aquilo parecia cena de filmes de terror. E eu, sozinha no apartamento, não sabia o que fazer e ficava totalmente apavorada. Em uma certa noite, quando eu já estava dormindo, eu acordei com uma voz me chamando e ao mesmo tempo um barulho como se fosse alguém mexendo nas trancas das portas. Só que desta vez, a voz e os barulhos vinham de dentro do quarto. E isso tudo às 3 da madrugada. Entrei em desespero, saí correndo do apartamento e desci para a portaria do prédio, pois eu não queria voltar lá de jeito nenhum. Acabei dormindo sentada na mesa da portaria de tanto medo que eu estava. E quando clareou o dia, eu acabei voltando para o apartamento, pois não tinha outro lugar para ir. E afinal, esse era o meu lar. Era sempre assim. Esses fatos assombrosos se repetiam da mesma forma, até chegar ao ponto em que eu achava que estava ficando louca. De saco cheio disso tudo, em um certo dia, eu fui a outro centro para ver se alguém poderia me dizer o que eu poderia fazer para me livrar disso tudo. Cheguei ao centro espírita
e não contei detalhes à moça que me atendeu. Portanto, ela sabia pouco sobre o que acontecia. Ela me orientou, dizendo que me colocaria em um cômodo, onde ela recebia espíritos e que haveria alguns procedimentos, e assim foi. Ela me colocou no cômodo e passou várias pipocas em mim, e ao mesmo tempo em que pronunciava algumas palavras que eu não entendia muito bem. Acho que ela estava rezando para os espíritos, eu não sei. Em seguida, ela saiu do cômodo e disse que eu teria que ficar lá por uns 10 minutos sozinha e no escuro, e que eu não poderia sair de lá acontecesse o que fosse. Mesmo se eu ouvisse algum barulho ou se visse alguma coisa estranha. Ou seja, a regra era para que eu ficasse quieta e não fizesse nada. Então ela fechou a porta e eu fiquei naquele cômodo sozinha e no escuro. E após alguns instantes, começaram a cair coisas pelo cômodo todo. E surgiram alguns barulhos como se fossem pessoas andando lá dentro. Foram 10 minutos de horror. E quando ela entrou no cômodo, ela juntou as pipocas que haviam caído e olhava para elas como se estivesse olhando para alguém. Então, ela me disse que haviam muitos espíritos juntos de mim, mas havia um em especial, e ela descreveu esse espírito, e segundo a sua descrição, só podia ser um amigo meu que havia morrido há alguns anos. Segundo ela, esse espírito estava perto de mim para me proteger dos espíritos malignos que queriam fazer mal para mim. No entanto, esse espírito do meu amigo acabava me prejudicando, por estar comigo dia e noite e sem dar descanso. Ela fez alguns procedimentos e acabou conseguindo tirar todos os espíritos maus de perto de mim. Mas também acabou tirando o espírito bom, o do meu amigo, o qual estava me ajudando, pois além de estar me prejudicando, ele precisa seguir o seu caminho para estar na luz e descansar. A moça também descreveu os espíritos que estavam me fazendo mal. Eles estavam nas casas em que eu morei e acabaram me acompanhando para onde eu fosse. E o seu objetivo era a realização de coisas malignas, como a morte e separação. E depois de tudo que a moça fez no centro espírita, graças a Deus, todas aquelas grandes perturbações acabaram. Eu estava tão perturbada com aqueles fatos assombrosos que aconteciam, que cheguei a sentir vontade de me matar para conseguir me livrar de todo aquele sofrimento, pois eu não tinha paz em momento algum. E tudo se tranquilizou, pelo menos grande parte. Às vezes eu ainda via algo ou ouvia algum barulho estranho, mas não como antes. E finalmente tudo isso acabou de forma definitiva quando eu fui mãe. Eu acredito que nesse momento eu fui abençoada e nunca mais vi e nem ouvi nada sobrenatural. Mas até a minha filha nascer, ainda acontecia algumas coisas estranhas, mas nada que incomodasse ou me fizesse mal. O meu marido já chegou a passar algumas cenas de terror comigo, mas isso já faz 6 anos e nunca mais aconteceu. Bem, essa foi a minha história verídica, acreditem. Passei realmente por tudo isso, por incrível que pareça. Boa noite. Essa história é contada pelos mais velhos aqui na região onde moro, e aconteceu há muito tempo atrás. Num prédio localizado na zona sul da capital paulista, alguns garotos, em a proximidade num grupo de 5 pessoas, sempre se reuniam e corriam e brincavam pelo edifício. Até que um dia, em uma dessas aventuras,
resolveram passar do limite de segurança, que no prédio seria um quartinho acima do último andar. Chegando lá, perceberam que a maçaneta era quebrada, emperrada, e só abria pelo lado de fora. Ao entrar, notaram que no local havia, além de uma sapateira velha, diversos pedaços de vidro espalhados pelo canto, 2 janelas de aparência hostil e vários canos que faziam muito barulho e uma lâmpada velha que mal acendia. A primeira coisa que fizeram, num ato de impulso, foi verificar o que tinha dentro da sapateira. Ao abri-la, notou que dentro havia uma espécie de animal pequeno, encolhido na escuridão, de olhos brilhantes. Ao ver a criatura, todos correram em direção ao térreo, para chamar os outros garotos para verem o animal e tentarem identificar o que era aquilo. Nisso, eram 5 horas da tarde. Alguns achavam que se tratava de um coelho ou de um gato, mas ninguém sabia ao certo. E após muitas discussões, e passado algumas horas, a curiosidade dos garotos foi maior que a razão. Já eram 8 horas da noite, quando decidiram voltar ao tal quartinho. Quanto mais se aproximavam, mais o medo e a insegurança os tomava. E quando chegaram lá, abriram a porta, que fazia um ruído enorme. E perceberam que a luz estava acesa. E a sapateira, que foi deixada aberta, agora estava fechada. Então, um dos garotos, escolhido pelos outros, tomou coragem e abriu a sapateira. E assim, todos puderam constatar que a criatura que estava ali era um coelho. Porém, o coelho estava morto, com 2 orifícios em seu pescoço, e não havia vestígio de sangue no corpo do animal. Era como se tivesse drenado todo o seu sangue. Os garotos tiveram a certeza de que alguém ou algo estiveram ali. Perplexos, eles desceram alguns degraus e sentaram na escada, entre o último e o penúltimo andar do edifício. E após alguns minutos de conversa, algo os chamou a atenção. Era um barulho, um ruído, vindo de cima, que inicialmente eles acharam que talvez fossem ratos, e ficaram imóveis e em silêncio, para poder distinguir que som era aquele. Então, a luz da escadaria, que se acendia por meio de um sensor, se apagou. E a cada segundo, o som era mais nítido, e o ruído aumentava. Eles ficaram convencidos de que não eram ratos, e sim passos, que pareciam estar descendo as escadas, provavelmente vindo do próprio quartinho. A intensidade dos passos aumentava, e ao chegar ao seu máximo, pararam. Um silêncio súbito tomou conta do lugar. Todos estavam apreensivos e com muito medo. E então, num instante, uma pancada foi dada na porta do andar inferior. Foi como se aquilo que estava descendo as escadas tivesse passado por eles e batido naquela porta. O medo tomou conta do lugar, e todos, sem exceção, saíram correndo, descendo os degraus até o térreo. Ao chegar lá, ninguém conseguia falar nada. O pânico estava instaurado. Os garotos olharam para trás em direção ao térreo, e todos eles juram que viram um homem ali parado. Mas não era um homem comum. Este homem era muito pálido e usava roupas sociais de época. As suas orelhas
também eram pontiagudos. E em seguida, aquele homem abriu a sua boca, como se fosse soltar um grito. Mas o grito se deu lugar a um ruído assustador. E ao mesmo tempo, os garotos podiam notar que da boca daquele homem saíam longas presas, como as de vampiros. Isso foi o suficiente para todos dali saírem correndo para suas casas. E dias depois, os amigos se reuniram para chegar a uma conclusão do que era aquela coisa ou criatura. E assim, analisando o testemunho de todos, eles definiram que aquele homem era um vampiro. Em outras ocasiões, eles voltaram até o quartinho, mas nem a sapateira, nem o animal morto e nem aquele homem estranho estavam mais lá. Depois disso, não aconteceu mais nada de estranho no lugar. Hoje em dia, a história é comentada pelos mais velhos aqui do bairro. Porém, só quem estava lá sabe o que realmente aconteceu. Boa noite. Olá a todos, me chamo Elias. Este fato que ocorreu comigo foi no final do ano de 2008. Na época, eu tinha 23 anos e morava em uma cidade do norte de Minas, chamada Januária. Eu tinha um amigo que se chamava Matheus. Tínhamos uma amizade colorida, por assim dizer. Ele era da minha idade, mas não sabia se ele nutria algum sentimento por mim. Eu nunca disse a ele sobre a minha opção sexual. Na verdade, eu nunca disse a ninguém. A única pessoa que sabia era a minha melhor amiga, Jaqueline. Bem, a minha opção sexual não vem ao caso. Porém, para que vocês entendam o relato, é necessário saberem a trama por detrás disso. Era época de quaresma, e o Matheus me chamou para irmos acampar no balneário de Pandeiros, um lugar muito bonito. Lá é uma área de lazer com lindas praias de cachoeiras, por assim dizer. Bem, como o Matheus havia me convidado a ir acampar sozinho com ele, eu disse que não logo de cara. E quando contei isso à minha melhor amiga Jaqueline, ela me deu uma bronca, dizendo que provavelmente ele gostava de mim e queria ficar a sós comigo. Mas neste caso, ela iria também, para me ajudar, caso eu desse outra mancada. Bem, eu falei com o Matheus, e no final da semana, partimos para Pandeiros. Somente eu, ele e a Jaqueline. Nos divertimos bastante na praia. Fizemos um churrasco e acampamos ali perto. E quando escureceu, quase todo mundo já havia ido embora, ficando apenas um grupo de moças e rapazes fazendo um luau próximo ao rio. Eram 5 pessoas, 3 homens e 2 garotas. A nossa barraca tinha um espaço para 5 pessoas. Então, dormiriam nós 3 na mesma barraca. Acendi uma fogueira para assar alguns peixes que havíamos pescado e manter os insetos afastados. Já era por volta de 8 da noite. E foi nesse horário que os peixes terminaram de assar. E assim que todos comemos, entramos na barraca para dormir. Estava muito frio aquela noite, apesar da tarde ter feito um calor insuportável. Então, eu fui para fora da barraca, ficar perto da fogueira, para me esquentar um pouco. Eu estava ali deitado próximo à fogueira, olhando as estrelas. E a uns 200 metros dali, estava a galera do luau, bebendo e tocando uns rocks no violão. E
Foi aí que eu escutei um ruído agudo vindo de cima e o bater de asas. Rapidamente eu olho para cima e vejo algo muito grande passar voando. Não deu para ver direito, devido à escuridão, mas a criatura alada devia ter o tamanho de uma pessoa normal. Foi muito rápido. Eu poderia até achar que estava imaginando coisas, mas logo percebi que a galera do luau estavam todos olhando para cima. Fui até eles e perguntei o que foi que eles viram. Eles disseram que não viram muita coisa e que apenas escutaram um ruído e um bater de asas de algo bem grande. Também disseram que viram a silhueta da criatura voar para a mata. Uma das meninas disse que viu alguém do outro lado da margem, nos observando. Ela achou que fosse algum pescador, até o momento que aquele suposto pescador abriu as asas e levantou o voo. Ninguém viu com exatidão a criatura alada, mas chegamos à conclusão que era muito parecido com a criatura do filme Olhos Famintos. Aquele grupo disse que não ficaria mais ali. Eles arrumaram as coisas, colocaram no carro e partiram. E me aconselharam que eu e os meus amigos fizessem o mesmo. Estava com medo, mas a situação era muito surreal para o meu subconsciente assimilar que eu corria perigo. Então, eu voltei até a minha barraca e acordei o Matheus. Contei para ele o que havia acontecido e que, inclusive, a galera do luau foi embora exatamente por causa deste fato. O Matheus disse para mim relaxar, pois de manhã bem cedo iríamos embora. Bem, depois do que aconteceu, eu não era louco de dormir. Então fui lá para fora, ficar de vigília. Bem, o tempo foi passando, assim como o meu medo, e o sono foi chegando. Decidi que dormiria no carro, que estava estacionado a uns 200 metros dali. Acordei o Matheus mais uma vez e disse que estava indo dormir no carro. Ele disse tudo bem. Então ficaram somente ele e a Jaqueline na barraca. Peguei o meu travesseiro e o meu cobertor e fui até o carro. Assim que entrei no carro, eu vi algo se aproximando. Fiquei com o coração na mão. Peguei a lanterna do meu Nokia 1100 e apontei na direção daquela silhueta. Aquela silhueta vinha se aproximando do carro em passos lentos. E foi aí que eu vi que era a Jaqueline. Ela estava totalmente despida e batia na porta do carro. A perguntei o que ela estava fazendo ali. E ela, sem dizer uma palavra, começou a colocar os dedos em suas partes íntimas. Eu logo disse: Jaqueline, tá louca, querida? Você sabe que eu gosto da mesma fruta que você, gata. Saí do carro para cobri-la com o cobertor. E foi aí que ela me puxou e começou a me beijar. Eu, muito irritado, a empurrei. Ela deu 2 passos para trás e o seu sorriso havia dado lugar para uma expressão diabólica. Eu a disse que ela era muito gata e gostosa, mas eu gostava dela de outra forma. Mas antes mesmo que eu terminasse de dizer essas palavras, ela me agarrou novamente e desta vez literalmente tentou me estuprar. A sua força era descomunal. E ela começou a rasgar a minha roupa e me beijava. E mesmo eu com a boca fechada, desviando o rosto,
eu pude perceber que a língua dela era de tamanho desproporcional. Seus olhos eram vermelhos como duas bolas de fogo. Dei um grito e consegui acertar um chute, mandando aquela coisa que se passava pela Jaqueline para longe de mim. A criatura caiu a 1 metro na minha frente. E em seguida deu uma risada diabólica. Da sua boca saltavam presas amareladas e enormes. Entrei novamente no carro e tranquei a porta. E aquela coisa começou a emitir aqueles mesmos ruídos agudos que ouvi mais cedo. E ao mesmo tempo batia violentamente no carro para entrar. Eu colei a mão na buzina para acordar os meus amigos na barraca. Com o barulho ensurdecedor da buzina, a criatura começou a berrar, e das suas costas saíam longas asas. Aquela coisa levantou o voo e saiu voando até desaparecer na escuridão. Continuei buzinando, até que depois de uns 5 minutos chegaram o Matheus e a verdadeira Jaqueline. Eles me viram todo rasgado e com marcas de garras por todo o meu corpo, pois só assim eles acreditaram na minha história. E rapidamente o Matheus ligou o carro e partimos dali. Bem, o nosso pesadelo ainda não havia acabado. A criatura perseguia o carro, soltando aquele ruído infernal, e às vezes até golpeando o capô do carro. Estávamos em completo pânico. E assim que saímos da estrada de terra, a coisa parou de nos perseguir e aparentemente foi embora. Bem, eu não sei o que foi aquilo, mas depois de anos de pesquisa pela internet, cheguei à conclusão que talvez fosse o Manananggal, uma criatura do folclore filipino. Se alguém aí já teve um encontro com essa criatura, por favor me avise. Boa noite. Olá, eu sou o Lucas, mas me chamo Jailton Lucas. Tenho 22 anos e esse acontecimento aconteceu em 2015. Eu morava no Barro Preto, Aquirás, Ceará, e fazia faculdade em Fortaleza. Barro Preto é uma cidadezinha litorânea a 2 horas de Fortaleza. Lembro como se fosse hoje. Estava saindo da faculdade e estava sentindo uma sensação estranha. Saio da faculdade às 22 horas e pego o ônibus 22h40. E sentindo algo estranho, um calafrio direto, como se estivesse com febre, desci na última parada. E para ir para casa, tenho que passar onde só tem mato e morros. Lembro que há 1 ano atrás, tinha matado um rapaz nesse mato. E toda vez que passava nesse canto, sentia uma sensação ruim, como se estivesse sendo observado. Desci na parada, já era 00:10, quando comecei a andar como de costume. A iluminação é péssima. Só de pensar, começo a sentir calafrios e vontade de chorar. Estava andando e sentindo aquela mesma sensação dos outros dias, como se alguém tivesse me perseguindo e minhas pernas pesando, quando, de repente, ouvi do mato uma voz de um homem gritando por socorro, que iriam o matar. E a voz continuava chorando alto. Eu comecei a andar, sentindo alguém me perseguindo, e dos meus olhos escorriam lágrimas, sem ao menos eu estar chorando. No beco que dá acesso à minha casa, tem uma casa com um terreno, onde tem um portão imenso. Nesse terreno, tem 5 cachorros que nunca latiam, porque sabiam a hora que eu chegava, e os mesmos até me conheciam. Quando entrei nesse beco, ouvi a voz do homem gritando novamente, e os cachorros começaram a latir e grunhir sem parar. E já estava sentindo passos seguirem os meus. Quando eu parava, os passos também diminuíam. Eu não vi a hora de abrir o portão e entrar dentro de casa. Quando finalmente cheguei em casa,
senti uma paz. Quando olhei no relógio, já era 00:25. Só quis saber de arrumar minha rede e ir logo deitar, e pensava que aquilo era coisa da minha cabeça. No quarto, dormi eu e meu irmão. Armei a rede um pouco distante dele. Apaguei as luzes e assim que me deitei, me enrolei. Então, senti passar uma pessoa debaixo da minha rede, me levantando com tudo. Pensei que fosse o meu irmão, que tinha ouvido eu chegando e tinha levantado para ir a algum canto. Eu pedi, por favor, para ele pegar o meu celular, que tinha caído devido a ele levantar a rede com força. E nada de ninguém responder. Quando ouvi passos na sala, me levantei para acender a luz e dar um carão no meu irmão. E quando acendi a luz, meu irmão estava do mesmo jeito que estava na hora que eu me deitei. Fui na sala e tinha um homem sentado na sala pedindo socorro. Fechei os meus olhos e comecei a orar, quando de repente o homem sumiu. Passei a noite inteira acordado e assombrado. No dia seguinte, logo decidi me mudar definitivamente para Fortaleza. E desde que me mudei, nunca mais passei por nada parecido. Este fato ocorreu com a minha filha, quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Morávamos em uma casa em frente a uma mata. Eu, meu marido e a minha filha. Um dia, ela estava brincando no quintal de casa e simplesmente desapareceu. Procuramos por toda a casa e nas ruas, e ela não estava. Então, o único lugar que ela poderia ter ido era para a mata. Eu e o meu marido e os meus 2 cunhados, tio da minha filha e o nosso cachorro, entramos na mata à procura dela. Nos dividimos em 2 grupos. Eu e o meu marido fomos para um lado e os 2 irmãos dele para o outro. Andamos por quase 3 horas procurando e nada. Já estava escurecendo. Então decidimos voltar e pedir ajuda para a polícia. Mas assim que chegamos em casa, a nossa filha estava no sofá da sala. Ela estava muito suja e com fome. Depois que ela comeu e tomou banho, eu a perguntei o que aconteceu e onde ela estava. Ela disse que a Alexa, a sua melhor amiga, disse para ela entrar na mata, que lá tinha uma casa toda feita de chocolate e muitos doces. Detalhe, Alexa era a amiga imaginária da minha filha, mas nunca levamos isso muito a sério, até esse dia. Enfim, ela disse que andou muito e se perdeu. Então, ela entrou em desespero e começou a chorar, querendo voltar para casa. E foi aí que a minha filha começou a ouvir a minha voz, a chamando de dentro da menina. Era baixinha e com cara de bruxa. Sim, porque segundo a minha filha, a cara dessa menina era toda enrugada. Ela também estava nua, com a pele pintada de vermelho, e os seus cabelos também eram vermelhos. Os seus pés eram iguais patas de porco. Ela tinha dentes grandes e chifres, e segurava um chicote. Essa menininha chegou na minha filha e pediu fumo para ela. E a minha filha, na inocência, disse que ela não fumava, mas o pai dela tinha. Aí, a criatura perguntou à minha filha onde estava o seu pai. Então, ela disse que ele estava em casa. E ela estava perdida, mas se a criatura ajudasse ela a chegar em casa, ela pediria fumo para o pai dela e dava para a criatura. Então, a criatura perguntou à minha filha como é o pai dela. E ela disse que ele era marrom alto e usava chapéu. A minha filha se referia a pessoas morenas como marrom. E também disse que ele se chamava Zé Maria.
A criatura disse que levaria a minha filha até o seu pai. E a minha filha, muito extrovertida, logo se apresentou. E a criatura disse que se chamava Jurema. Então, a tal Jurema trouxe a minha filha até em casa. E assim que chegou nos limites da mata, a Jurema disse à minha filha que não poderia passar dali. Mas depois, era para a minha filha levar o fumo até a criatura e deixar em uma pedra que havia ali. Eu, como sempre, incrédula, não dei muita bola, pois achei que essa Jurema era outra amiga imaginária, assim como a Alexa. Então, dei uma bronca na minha filha e disse para ela nunca mais fazer isso. Enfim, o tempo foi passando e nada dos meus dois cunhados aparecer. O meu marido achou que talvez eles tivessem voltado para casa. Mas no outro dia, nada deles voltarem também. Então, o meu marido pegou a sua espingarda e entrou na mata com o nosso cachorro atrás dos irmãos. Depois de muito tempo procurando por eles, o meu marido viu um velho saindo de dentro da parte da mata que era fechada. E assim que aquele velho chegou perto dele, o meu marido já sabia que não era coisa deste mundo. Então, aquele velho se aproximou e começou a cheirá-lo e disse: "Você é o Zé Maria, né?" Antes que o meu marido respondesse qualquer coisa, o velho já foi dizendo: "Cadê o meu fumo?" O nosso cachorro grunhia de medo daquele velho e se escondia atrás do meu marido. O cachorro chegou até fazer xixi de tanto medo. O meu marido nem sabia da história da minha filha, pois ela havia contado somente para mim durante o banho, pois como ela é menina, sou eu quem dava banho nela. O meu marido meteu a mão no bolso e disse: "Tome aqui." A sorte era que ele sempre levava fumo para os lugares, já que era fumante. E o velho apenas disse: "Põe ali naquela pedra." E assim o meu marido fez. E logo apressou o passo para sair dali. E em seguida o velho o chamou e disse: "Olha, quem você tá procurando? Tá ali na frente, amarrado nas árvores." O meu marido correu na direção em que apontava o velho. E chegando lá, estavam seus dois irmãos desacordados e amarrados na árvore. Eles estavam com vários hematomas pelo corpo. Eram marcas de chicotadas. O meu marido os desamarrou e os levou para casa. Depois que os dois se recuperaram, eles disseram que apareceu um velho perguntando cadê o Zé Maria, e que o Zé Maria devia fumo para ele. E os dois irmãos do meu marido disse apenas que o Zé Maria era seu irmão, mas eles não tinham nada a ver com isso. E foi aí que o velho se irritou e disse: "Não quero saber. Daqui vocês não saem enquanto não me der o meu fumo." Nesta hora, os dois sentiram um medo que quase desmaiaram ali mesmo. Eles correram, mas o velho correu atrás dele, como um atleta, e os chicoteavam até que eles não aguentaram mais e caíram, pois por mais que eles corriam, não conseguiam acharem a saída daquele lugar. Era como se corressem em círculos, e por fim eles caíram e desmaiaram, e quando acordaram, estavam presos e amarrados na árvore. Só sei que depois desse dia, aqueles dois nunca mais entraram naquela mata. O meu marido deu sorte de ter levado o fumo com ele, e acredito
que a criatura só não fez mal à minha filha porque ela, na inocência, conseguiu ludibriar a tal Jurema, que eu acredito que era Caipora, usando outro nome. Mas me pergunto, quem era aquele velho? Bom, eu não sei. Eu só sei que proibi a minha filha de entrar na mata e também a proibi de nunca mais brincar ou falar com a tal Alexa. Boa noite.